A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse sentimentos, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios nos livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento,
podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que é a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, que está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pelo Espírito Santo ter trago cada um de vocês para vocês ouvirem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus que está aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando nas minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. Que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Vamos aqui à oração para dar início ao nosso sorteio do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 13. Vamos aqui na oração de número 13, que diz assim: Senhor Deus, pela autoridade que me foi dada em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, sai agora toda obra do mal através do poder que há
no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai dessa vida, sai dessa residência, sai dessa empresa, sai desse comércio, sai desse veículo. Sai agora toda obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus Cristo e todo espírito do mal, e a sua obra caia por terra, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Hoje estaremos iniciando a nossa live pelos rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho. Saiu rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Livro de Ageu, contém apenas 2 capítulos. Livro de Ageu, com 2 capítulos. Vamos aqui, Ageu, com 2 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ageu, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 1 diz assim: a negligência na reconstrução do templo. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses, que contém 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Colossenses, com 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Colossenses, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Colossenses, capítulo 1, contém 29 versículos, que diz assim: saudação e graças. O apóstolo Paulo saudando e dando graças pelos seus discípulos. Diz assim nos versículos 3, 4 e 5. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus o Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vós está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de de 1 João, com apenas 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos. 1 João contém 5 capítulos.
Capítulo 5 do livro de 1 João para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. 1 João, capítulo 5. Vamos aqui no livro de 1 João, capítulo 5. Contém 21 versículos, que diz assim: o apóstolo João dando recomendações finais para os seus discípulos, que diz assim, nos versículos 13, 14 e 15: essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibas que tendes a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Não deixe de escolher o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Capítulo 4 contém 18 versículos, que diz assim, fala sobre a vinda do Senhor e a ressurreição. Diz assim nos versículos 14, 15 e 16: porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu agora o rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Crônicas com 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas com 36 capítulos. Capítulo 23 do livro de 2 Crônicas para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. 2 Crônicas, capítulo 23, contém 21 versículos, que diz assim, que Joás é feito rei. Nos versículos 2, 3 e 4. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Então Joiada lhe disse, eis que o filho do rei reinará como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer, uma terça parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas que entraram no sábado, serão guardadas das portas. Serão guardas das portas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Saiu o livro de Esther com 10 capítulos. Esther com 10 capítulos.
capítulo 7 do livro de Esther, para o rebanho de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Esther, capítulo 7, contém 10 versículos, que diz assim, fala sobre a morte de Amã. Nos versículos 5, 6 e 7. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse e onde está esse, cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Então Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei aqui dando um recadinho para todos vocês, que diz assim, muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, no versículo 38, está escrito assim, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei lendo para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim, as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Oração de número 5. Oração de número 2, perdão.
Oração de número 2. Vamos aqui na oração de número 2, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito imundo, aquele espírito de anticristo, todo espírito de depressão, espírito de opressão, que possa estar oprimindo a vida de alguém, do seu rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que haja paz, a tua graça e a tua alegria, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e 23, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis com 22 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Reis. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 2 de 1 Reis contém 46 versículos, que diz assim: Salomão reina, nos versículos 12, 13 e 14. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, falar com Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: Fala. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Vamos aqui. Livro de Deuteronômio contém 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 5 do livro de Deuteronômio, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Deuteronômio, capítulo 5, contém 33 versículos, que fala sobre a revisão da aliança para com o Senhor Deus. Diz assim nos versículos 3, 4 e 5. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquele tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor. Porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Jeremias, 52 capítulos. Jeremias com 52 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Vamos aqui no capítulo do livro de Jeremias, capítulo 6 do livro de Jeremias, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Jeremias, capítulo 6. Vamos aqui no livro de Jeremias, capítulo 6, que contém 30 versículos, que diz assim: Profecias contra Jerusalém.
nos versículos 26, 27 e 28, diz assim: Ó filha do meu povo, veste-te de saco e revolve-te na cinza. Pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Porque por torre de guarda te pus entre o meu povo por fortaleza, para que soubesses e examinasse o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes, andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles são corruptores. Glória. Perdão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro dele. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Malaquias para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Malaquias capítulo 4 contém 6 versículos, que fala sobre o dia do Senhor. Nos versículos 1, 2 e 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros do cevadouro, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12 par e 11 ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Isaías com 66 capítulos. Isaías, 66 capítulos. Capítulo 31 do livro de Isaías para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Isaías, capítulo 31, contém 9 versículos, que diz assim: por confiar no Egito. Nos versículos 5, 6 e 7. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos a amparará a Jerusalém. Ele a amparará, a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos, para pecardes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Filipenses com 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Filipenses para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Capítulo 3 contém 21 versículos, que diz assim, que temos que ter cuidado com as falsas doutrinas. Nos versículos 2, 3 e 4. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne.
ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. A oração de número 6. E lembrando que nossas orações são todas elas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas são numeradas. Diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo, e que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24 para no final dessa nossa live o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem sem religiosidade, sem adulterar, sem acrescentar nada nas Escrituras Sagradas. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estar aqui para poder sortear um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 2 contém 18 versículos, que diz assim, a importância da diligência. Nos versículos 2, 3 e 4. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago, 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de Tiago. Capítulo 5 contém 15 versículos, que diz assim: como devemos cultivar a paciência. Nos versículos 8, 9 e 10. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meu irmão, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Zacarias, 14 capítulos. Capítulo 2 do livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 2, contém 13 versículos, que fala sobre a redenção de Sião. Nos versículos 6, 7 e 8. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vós espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor.
Ah, Sião, escapa tu que habitas com as filhas de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois das glórias, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aqueles que tocar a voz, toca na menina dos seus olhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares, capítulo 6. Cantares, capítulo 6, contém 13 versículos, que diz assim nos versículos 4, 5 e 6. Formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e não há estéril entre elas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nesse livro de Cantares é o livro dos apaixonados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo contém 15 versículos, que diz assim: orientações para as mulheres, nos versículos 13, 14 e 15. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão com apenas um capítulo. Filemão contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre o carinho do apóstolo Paulo por Filemão. Nos versículos 7, 8 e 9. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei sorteando aqui umas das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar que são mentiras. E lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Saiu a denúncia de número 97. Denúncia de número 97 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus ou Cristo nessa passagem de Mateus capítulo 11, porque ele fala sobre o jugo e o fardo dele, que é leve e suave. Mas tenha muita atenção, pois não podem ficar parados. Você tem que produzir muitos frutos, e eles devem permanecer, para que a presença, a paz, a graça e a alegria do Senhor Jesus ou Cristo permaneça sempre em vós. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, e que você não está precisando, não precisa fazer nada
com o jugo e o fardo do Senhor Jesus ou Cristo, e ainda assim vai ter os benefícios das promessas dele, e a salvação e a vida eterna livre, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 97, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faça um desafio na casa dos milhares, e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 58, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio da oração, para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, oração de número 12. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas elas são numeradas. Vamos aqui na oração de número 12, que diz assim: glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, haja a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus o Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixe de mentalizar um número de 1 a 24, fazer a sua pergunta, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Livro de Salmos contém 150 capítulos. Livro de Salmos com 150 capítulos. Capítulo 98 do livro de Salmos. Salmos, capítulo 98. Vamos aqui no livro de Salmos, capítulo 98. Contém 9 versículos, que fala sobre a justiça de Deus. Nos versículos 1, 2 e 3. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque me fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra virão a salvação. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Ruth com 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, contém 22 versículos, que fala sobre Noemi e suas noras. Nos versículos 18, 19 e 20. Vendo ela, pois, que todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes disse: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro. Capítulo 3 contém 18 versículos, que fala sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus o Cristo, que diz assim, nos versículos 10, 11 e 12. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando a presença, apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias, capítulo 7 do livro de Miqueias. Capítulo 7 contém 20 versículos. Fala sobre o triunfo sobre seus inimigos. Nos versículos 13, 14 e 15. Mas esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa dos frutos das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que habita a sós no bosque, no meio do Carmelo. Apacentam-se em Bazã e Gileade, como nos dias do passado. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Joel, 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Joel. Joel, capítulo 2. Contém 32 versículos que fala sobre o dia do Senhor. Nos versículos 5, 6 e 7. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragama. Como um povo poderoso, posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não deixem de mentalizarem aí um número de 1 a 24, fazer a sua pergunta, que daqui a pouquinho o Espírito Santo vai estar te enviando um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu o livro de Abacuque com 3 capítulos. Abacuque com 3 capítulos. Abacuque, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 2, contém 20 versículos que fala sobre a resposta de Deus para o profeta Abacuque. Nos versículos 13, 14 e 15. Porventura não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti, que aciona a bebida, o teu furor, e o embebedas para ver a sua nudez. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem também a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E não deixe de nos seguir ou se inscrever, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque vocês estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Agora eu estarei lendo aqui para vocês a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar,
É para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando e escolhendo o número de 1 a 24. Para agora, vocês estarem recebendo um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 4, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Se você escolher o número 16, Colossenses, capítulo 1. Número 12, 1 João, capítulo 5. Número 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Número 24, 2 Crônicas, capítulo 23. Número 22, Esther, capítulo 7. Número 14, 1 Reis, capítulo 2. Número 21, Deuteronômio, capítulo 5. Número 20, Jeremias, capítulo 6. Número 6, Malaquias, capítulo 4. Número 18, Isaías, capítulo 31. Número 15, Filipenses, capítulo 3. Número 9, Hebreus, capítulo 2. Número 8, Tiago, capítulo 5. Número 13, Zacarias, capítulo 2. Número 17, Cantares, capítulo 6. Número 5, 1 Timóteo, capítulo 2. Número 7, Filemão, capítulo 1. Número 3, livro de Salmos, capítulo 98. Número 11, Ruth, capítulo 1. Número 23, 2 Pedro, capítulo 3. Número 1, Miqueias, capítulo 7. Número 19, Joel, capítulo 2. Número 10, Abacuque, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito, e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1-318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela, e vá na aba de seguir, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministério e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas.
Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos independente do valor terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas, capítulo 6, no versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região, para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pelo Espírito Santo ter trago cada um de vocês para ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, interagindo conosco, para vocês serem muitíssimos abençoados. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém.